Fala pessoal, estamos aqui em Salvador para esse evento sensacional aqui, surreal, como tem gente interessada em e-commerce, em vender online. E estou aqui com o Diogo, ele que é carioca e está me falando que é Botafogo, né? E eu vou para o Rio daqui uns dias lá ver o Flamengo jogar. Obrigado por ter aceitado o convite e a gente conversar um pouquinho sobre o Marketplace. Que isso, um prazer, Jason, estar aqui mais uma vez na ExpoCon. É o segundo ano participando desse circuito e tem sido uma experiência aí maravilhosa, e hoje estar aqui em Salvador também pela primeira vez, né? Então pra gente é um privilégio não só estar aqui na ExpoCon, mas também conversando com você. Ótimo, então. Então nesse primeiro ponto, te apresenta, fala quem você é, fala o que a sua empresa faz de maneira bem breve para a gente dar início a esse podcast e aí a gente começar o tema desse episódio, que vai ser os marketplaces em 2026, os desafios de quem quer escalar com margem, né? Que maravilha! Bom, meu nome é Diogo Serra, tenho aproximadamente aí 8 anos de experiência em e-commerce, desses últimos 6 focados em Mercado Livre. Hoje eu sou sócio, tenho uma empresa de assessoria para poder ajudar empresários que querem iniciar a operação no Mercado Livre ou aqueles que já vendem e querem escalar. Então nós trabalhamos no pegada de assessoria, onde a gente integra nosso time justamente para poder pegar pela mão e fazer acontecer pelo empresário. Então despreocupando, né, com aquela procura por funcionários, a dificuldade de encontrar e depois perder, nós resolvemos esse problema. Poxa, muito legal. É capital intelectual, né, para resolver problema, né? E exato. A primeira pergunta do nosso podcast aqui, acho que ela vai ser universal para todo mundo, né? Hoje nós vamos falar de um ponto direto que incomoda e ao mesmo tempo que deixa feliz algumas pessoas, né? Que vender em marketplace ficou fácil. O difícil é lucrar, né? É escalar de verdade com margem. Diogo, na prática, por que tanta gente vende bem, mas não consegue ganhar dinheiro vendendo online? Cara, esse é um ponto muito interessante, porque a maioria não tem noção nenhuma em relação à precificação. Então, a grande maioria vai fazer o quê? Olhar como que a concorrência está se posicionando e tentar fazer algo parecido para poder brigar. No começo, talvez vai iniciando no Mercado Livre, o cara está brigando por medalha, o cara está tentando liberar a agência, liberando full, faz sentido de forma temporária. Mas você trabalhar sem ter uma estratégia de precificação por trás, não tem como. É receita por fracasso. Você acabou de ver aí agora, lá em Belo Horizonte, a operação da Receita Federal estourando aquela fraude lá. Como é que você vai competir com um cara desse? Como é que você vai igualar o teu preço para um cara que está sonegando, fazendo um monte de besteira? Não tem como. Então, se você não tiver a sua estratégia própria, bem definida, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Nós vamos abordar um pouquinho mais esse assunto de margem mais para frente. Vou querer que você aprofunde um pouco mais. Legal. Né, mas eu queria que a gente pudesse pensar assim, que há claramente um novo cenário, né, de vendas nos marketplaces, né? O jogo mudou nesses últimos anos e aí eu tenho umas perguntas para você poder abordar. Vamos lá. O que mudou nos marketplaces que aumentou tanto a pressão sobre os sellers, tanto a competição por eles, né? E hoje ainda dá para crescer de forma consistente ou o jogo ficou mais profissional, mais concorrido? Você acha que está precisando, né, tem que jogar na primeira divisão para ter sucesso? Ou ainda os amadores têm espaço? Me fala um pouquinho. Então, não é mais aquele jogo da pandemia, né? Que você comprava... Poxa, a pandemia dá saudade, né? Não é? Não, você comprava ali, você ia ali no atacadão ali da esquina, você comprava os produtos, botava lá e vendia tudo. Não é mais esse jogo. Hoje, trabalhar nos marketplaces exige, de fato, uma profissionalização. Cada vez mais a busca pela marca própria, por você ter uma boa estrutura por trás. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existe ainda muita oportunidade para quem quer iniciar. Se a gente comparar o mercado do Brasil com outros, como dos Estados Unidos e da China, a gente está muito atrás, né, em relação à penetração do e-commerce no varejo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos que mais crescem. Sim, sim. Então, assim, a gente tem um cenário de crescimento, tem uma baita de uma oportunidade, se comparado com outros, mas, de fato, exige a profissionalização. Mas, então, não tem mais espaço para o amador? Eu não enxergo mais. Ele pode até tentar, mas uma hora ou outra a conta, como eu falei, a precificação vai chegar e vai quebrar, entendeu? Isso, e agora a gente vai entrar no terceiro bloco desse bate-papo, que é justamente sobre precificação e margem, né? Muita gente acha que o caminho do marketplace é só baixar preço para ganhar o buy box. E eu queria te perguntar,
por que precificação virou um dos maiores desafios hoje, né? Formar preço está tão difícil. E dá para competir só com preço ou isso é um caminho perigoso? E por último, quem não controla a margem está vendendo ou está só girando estoque? Às vezes girando estoque e quebrando, né? A gente conhece vendedores que quebram crescendo. O cara não tem capital de giro, não tem uma estrutura financeira dentro de casa. Isso é um problema real, que acontece hoje em dia ainda, né? Então, se ele não é assessorado, se ele não é acompanhado, isso vai ser um problema se ele não tiver inteligência e tempo para poder fazer esse tipo de controle. Agora, em relação ao buy box, né, catálogo, nós vivemos recentemente um momento onde o Mercado Livre começou a focar muito nisso, né? E quem já vendia na Amazon sabia a dificuldade que era. E quando isso começou a ser implantado no Mercado Livre, começou aquele burburinho, o Mercado Livre sempre querendo prejudicar o vendedor, etc. Cara, não adianta reclamar, o jogo é para quem se adapta primeiro, né? E a gente sabe, já que catálogo você não ganha só por preço. Catálogo você vai trabalhar com a logística e diversos outros fatores. Então, se você não tem uma... nível de serviço para despachar logo o produto, pós-venda quando acontece, né? Cada vez mais a experiência do cliente, como é que está a experiência de compra naquele produto. Então, tudo isso impacta. Nós temos vendedores que, usando ferramentas, usando estratégias, eles conseguem crescer a lucratividade no catálogo em até 20%. Por quê? Não é só preço. Muitas vezes você vai ganhar ainda que teu preço seja maior. Desde que você tenha logística no full, por exemplo, uma boa experiência. Não é só isso. Eu acho que essa questão de margem, de precificação, é um dos temas que mais as pessoas iam gostar de ouvir um pouquinho. E aí, se você pudesse me dar uns spoilers na tua visão, quais setores que estão mais concorridos, que aí não faz muito sentido o seller se dedicar, mas se existem algumas áreas, alguns segmentos que você acha que ainda são as mosca branca, para poder aprofundar um pouco mais. Conta um pouco dos spoilers que você está sentindo. Então, a gente, para o Mercado Livre, a gente observa claramente que você tem aquelas categorias que são saturadas, né? Categorias que você tem pouca demanda, muita concorrência, categorias que você tem o inverso, você pode até ter muita demanda, mas baixa concorrência. Então, você tem isso de forma aberta, usando plataformas certas. Eu não perguntei antes, mas posso comentar sobre ferramentas? Pode sim. Eu vou ter um tema aqui para a gente falar de boas práticas, mas você já pode ir dando spoiler de ferramenta. Legal. Então, nós falamos há pouco da precificação, da automação, e eu não citei a ferramenta, mas uma ferramenta que a gente trabalha bastante é o Innerbox, do grupo da DB1. Né? Então, faz um excelente trabalho de automação para catálogo. E quando se fala, por exemplo, de análise de mercado e concorrência, nós gostamos muito de trabalhar com 3 ferramentas. Avante Pro, Jumpulse e Nubimetrics. São 3 ferramentas que hoje dão tudo mastigado para o cliente quando ele precisa fazer esse tipo de análise. A Nubimetrics, por exemplo, ele consegue ver categorias que tem muita demanda e baixa concorrência. Ele consegue filtrar, está lá mastigado. Né? E só estendendo um pouquinho, mas eu já tive um case, né, de insucesso de um cliente que ele entrou na consultoria na época já com a corda no pescoço, porque ele tinha pego um empréstimo de R$200 mil. Nossa. E ele tinha feito um investimento em relógios. Categoria altamente competitiva, com preço tabelado pelas fabricantes. E deve ter margem bem pequena também de relógio, né? Não tem como, entende? Então, é besteira você economizar hoje. Se você tiver que fazer um investimento, faça em ferramentas que vão te dar base para análise de mercado. Invista tempo e dinheiro nisso. Legal. E agora, falando mais um pouquinho de investimento, eu queria entrar na parte de publicidade dos marketplaces. E aí eu queria te falar, né, que é um ponto que pesa, né, está crescendo bastante. Até você vai olhar para o DRE do Mercado Livre, né, o Mercado Ads está super relevante lá, né, então elas estão forçando. E qual que é a tua visão, né, sobre essa questão de publicidade? Ela é relevante, faz diferença? E como investir bem, aumentando o custo, né, e vou reduzir meu lucro investindo em marketing, mas efetivamente, a pergunta que não quer calar, o Ads alavanca o resultado, ou ele é uma armadilha que só dá fumaça de curto prazo? Legal, esse é um ponto que ele é polêmico, né? Quero citar aqui alguns exemplos.
Durante muito tempo você via pelo YouTube, Facebook e outros canais aqueles influenciadores que utilizam a técnica do nós contra eles. Eles pegam um inimigo comum e vão bater no Ads para tentar descaracterizar, já que o vendedor na ponta tem a dor, né, de que tô gastando muito e não tô vendo resultado. Cara, mas você não tá vendo resultado porque você não sabe aplicar a estratégia. Não é que a ferramenta não dá resultado, é porque você não está acompanhando, você não sabe usar a estratégia certa. Agora, que o Ads dá resultado, né? Teve uma vez que teve um desses caras que estava no Facebook aí falando um monte de besteira, cara. Ah, é? E aí o anjinho mal veio no meu ouvido e falou assim, vai lá, responde ele. Eu falei, cara, não, deixa isso pra lá, tô aqui trabalhando. Cara, no dia seguinte tinha um vendedor pedindo ajuda de Ads. E aí eu fui lá, gentilmente fui responder aquele cara. Esse rapaz veio no mesmo comentário meu e começou a falar um monte de abobrinha. Eu falei, fulano, é o seguinte, eu já tinha visto você comentando a respeito dessas coisas por aqui e um monte de coisa. Cara, eu quero te fazer uma proposta. Compartilha comigo um link da sua conta. Eu só quero um link da sua conta. Que com esse link eu vou fazer uma análise e vou compartilhar aqui no grupo todos os teus produtos. E vou propor um desafio para todo mundo te atacar usando Ads. Se você não acredita no Ads, você não tem por que temer. Excluiu o comentário. Puxa vida, né? Você também ligou o lado negro da força. Excluiu ali, né? o comentário. Então assim, não acredita no Ads, cara? Me dá aqui qual são os teus produtos que eu vou compartilhar. Então assim, cara, é necessário usar o Ads, só que com estratégia, senão realmente vira uma torneira que está jogando teu dinheiro fora. Essa parte que a gente falou há pouco de margem, né? Sim. Se não tiver a torneira controlada, né, realmente vai jogar fora. Vai jogar fora. E aí, entrando agora num bloco de boas práticas, você já falou um pouquinho de ferramentas, né, que os sellers podem utilizar para ter mais resultado, né? Mas uma coisa que eu queria que você me falasse, né? Eu comecei a vender em 2010. Legal. No Mercado Livre, então a gente já tem algum tempo, né? Por 10 anos eu fui seller também, depois, né, acabamos indo para a camada de tecnologia na Magazord, mas eu entendo bem muito como bom. Dói quando a gente erra no marketplace, né? E o marketplace... Mas é bom que eu imagino que você desenvolva tudo hoje com a visão de seller, né? Sim, você sabe sim, o quanto sim, dói isso lá, né? Eu sabia muito. Então eu queria que você me falasse um pouquinho de quais são as boas práticas que realmente fazem diferença na operação. Agora, vendi, preciso atender, deu suporte, preciso dar ticket, tratar ticket. E o que mais, né, derruba um seller hoje, né, é produto, é preço, é operação. E lógico, né, se você puder explorar um pouquinho reputação, prazo de entrega, logística, cadastro, eu estou quase falando coisas óbvias, mas me fala um pouco sobre essas boas práticas no que você está vendo lá na operação. Legal. Cara, o que eu acho de mais importante que a gente pode deixar aqui para quem está nos assistindo é processos. Muitas das vezes as pessoas procuram uma consultoria, uma assessoria como a nossa para poder escalar. Eu quero sair de 50 para 100 mil reais, para 200, 500, faturo 1 milhão, quero chegar a 5 milhões. Tá, mas e os teus processos dentro de casa? Eles estão estruturados? Você tem tudo mapeado? Está tudo muito bem definido? Quem faz o quê? Como pessoas, faz? Né? Exatamente. Se você não tem processos, cara, uma hora ou outra a conta vai chegar. Vai dar problema. Né? Eu tenho um mentorado que ele viaja o mundo inteiro e a operação dele aqui é Platinum, arrebenta de vender. Uma hora ele está na China, uma hora ele entra comigo e está no Marrocos. Por quê? Ele tem uma operação estruturada por processos. Então é fácil. Uhum. Se cada um sabe o que tem que fazer e tem a supervisão, tem o controle, cara, não tem mistério. Então, acho que o principal ponto aqui de atenção que a gente vê no dia a dia de uma consultoria é processos e a questão da precificação que nós falamos. Porque o acelerar, vai por mim, é a parte mais fácil. Né? Se você entra comigo aqui hoje, você fala, Diogo, eu quero acelerar, estou na medalha Mercado Líder, quero chegar no Platinum. Cara, é fácil. Então, nos produtos a gente consegue definir estratégia, ads, clips, o que for necessário, isso a gente consegue. Mas o difícil é você ter o processo dentro da tua casa que vai suportar esse crescimento. Então você que está pensando em montar, não adianta querer fazer o jeitinho brasileiro, né, de contratar o afilhado, o sobrinho, o primo. Tem que colocar as pessoas certas no lugar certo e com o processo definido, né? Você sabe que durante muito tempo, muito influenciador vendeu a ideia de que você saía do 0 a 100 mil reais em 30 dias. Cara, e as pessoas botaram a fantasia de que é simples assim. Não vou fazer investimento nenhum, vou entrar, vou bater 100 mil reais e tá, beleza, e aí? E depois, como é que você dá sustento a isso, né? Sim, sim. E agora vamos falar um pouquinho da relação com o marketplace, né? O marketplace, ele cria as regras e você tem que seguir, né? Sim. E tem gente que vê o marketplace como parceiro, mas outros veem como inimigo.
Como na sua visão deve ser hoje a relação do seller com o marketplace? E quem entende o jogo da plataforma sai na frente? Como que você vê isso aí? Cara, sem dúvida. Eu acho que o ponto mais importante nessa sua pergunta é como é que a gente desmistifica a ideia de que o Mercado Livre, por exemplo, eu falo sempre do Mercado Livre que é a minha especialidade, né? Mas como é que a gente desmistifica a ideia de que o Mercado Livre é uma entidade, é o poderoso Mercado Livre? Cara, não. O Mercado Livre é uma empresa formada por milhares de funcionários que erram, que trabalham ali, fazem o seu horário, que estão com problemas às vezes dentro de casa, que às vezes está com um filho doente. Então, cara, e que são muito cobrados por resultado, né? Sim, eles fazem um trabalho excelente, mas por trás de uma iniciativa de experiência de compra que o seller hoje está reclamando na internet, teve algum funcionário que lá do outro lado pensou. E ele, junto com um comitê, junto com um grupo de pessoas que estudaram, de pessoas que entendem do que estão fazendo, senão o Mercado Livre não estaria onde está, estudaram e estão trazendo aquilo ali pra gente. Às vezes, poderia melhorar como que traz essa novidade, como é que traz um rolado? Poderia. Mas eu acho que o mais importante é você entender que do outro lado tem pessoas. Então procure se conectar com essas pessoas. Se você não tem LinkedIn, né, vai lá, cria o seu perfil, vai buscar, cara, quem trabalha no Mercado Livre, vai conhecer um pouco da rotina, o que essas pessoas falam, né, vai entender quem são essas pessoas, vai se apresentar, vai ter um evento na Melicidade, já faço a propaganda aqui, dia 21 de agosto vai ser o nosso lá, então vai ter um evento na Melicidade, vai lá, cara, você vai conhecer o pessoal do Mercado Livre, as pessoas vão saber quem é você, isso faz muita diferença, e o Mercado Livre está ali para jogar o jogo dele, mas também, cara, quantas famílias são transformadas através do Mercado Livre? A minha vida foi transformada, cara. Eu, na época da pandemia, eu tinha quebrado junto com a minha esposa. Nós tínhamos 2 restaurantes e quebramos. Poxa, que reviravolta aí de cara, restaurante para consultoria de Mercado Livre. Nós saímos devendo mais de R$1 milhão. E aí um dia apareceu propaganda lá, tipo, ó, faça a certificação de consultor do Mercado Livre e tal. Precisava investir R$7 mil, eu não tinha o dinheiro. Peguei o cartão do meu irmão, fiz o investimento lá parcelado no cartão do meu irmão. E, cara, minha vida foi totalmente transformada. Olha aqui. Então, assim, como é que eu vou olhar para um canal como esse e vou olhar como inimigo? Não tem como, cara. Sim. Agora, vamos tentar falar agora nos últimos instantes desse bate-papo sobre outros canais, né? A gente vê que outros canais também estão se desenvolvendo e que você pudesse falar um pouquinho, olha, o Mercado Livre tá bom, tá com resultado, mas quais outros marketplaces você está vendo que estão crescendo? Quais verticais que estão despontando nesses outros canais que a nossa audiência seguramente vai querer também não depender só de um lugar, não botar os ovos numa única cesta. Fala um pouquinho para nós desse... Legal. Né? Acho que naturalmente nós falaríamos aqui de Shopee, de Amazon, né? Se você for olhar no relatório da Conversion lá, que traz os dados mensais, a gente não tem muita alteração. Geralmente é Mercado Livre, Shopee, Amazon que estão dominando. Então, o André Santos sempre fala, né? Bom é onde está dando dinheiro, né? Então, cara, não tem porquê. Se realmente tem a oportunidade de você vender também na Shopee, faça isso, né? Venda. Mas, veja, fica atento também a canais novos que estão surgindo. A gente TikTok Shop já não é nem mais canal novo, né? Mas a gente vê cada vez mais crescendo. E são categorias diferentes sendo vendidas lá no TikTok, né? Sim. Instagram Shopping agora também é uma novidade que está sendo lançada. Então, assim, cara, fique atento. E se tiver a oportunidade, se você tem tempo para poder colocar em prática, cara, faça isso, né? Porque você vai sair à frente de muita gente. Diogo, a gente está caminhando aqui para o final. E aí eu queria, né, nesses últimos finalzinho, que você pudesse explorar agora, de maneira bastante breve, um pouco mais sobre como que a sua empresa consegue entregar valor para os seus clientes, né? Legal. E se tiver algum case de algum segmento, não precisa nomear o nome da empresa, chegou assim, entregamos assado, fizemos isso, aquilo e para a gente encerrar como último bloco. Excelente, cara. Só contextualizar. Eu acompanhei, como eu falei, toda essa jornada desde a pandemia. Naquele período nós víamos influenciadores vendendo curso por 197, depois 297, 500, 997, até vender curso por 2.497. E aí, depois de botar um monte de gente para dentro e enriquecer, né, nós vimos que aquilo ali não dava resultado, esses caras viram que não dava resultado, e aí começaram a trabalhar com mentoria em grupo, não deu certo também, partiram para consultoria, e é tão difícil, porque a gente dá todo o caminho para o seller, mas o seller tem o dia a dia dele, é difícil, né, colocar aquilo em prática. Então, muitas das vezes acontece, eu sempre trabalhei com consultoria,
muitas das vezes acontece da gente passar todo o caminho, volta daqui a 15 dias e ele não conseguiu colocar em prática, porque o funcionário deu esse problema e tal. Então, o nosso trabalho de assessoria veio para resolver esse problema. Ótimo. Então, hoje nós cuidamos de todos os processos, nós pegamos pela mão, fazemos um diagnóstico e desenvolvemos um trabalho junto na publicidade, na criação de anúncios, na precificação, gestão de fluxo. Pega na mão, na verdade, então, tudo, né? Tudo. Por quê? A ideia é a gente, de fato, somar o nosso time junto ao empresário para que a gente possa crescer junto. Né? Então, se você tem dificuldade com o funcionário, Diogo, não consigo contratar contrato e perco o funcionário toda hora, cara, nós resolvemos esse problema acoplando o nosso time junto com vocês e vamos trabalhar juntos focado no teu resultado. Como consultoria oficial Platinum, eu presto contas semanalmente para o Mercado Livre. Ele me cobra. Platinum, parabéns aí. Acho que Obrigado. Isso é super difícil de chegar nesse nível, né? É difícil. Nós estamos hoje entre os 15 melhores do país. Toda semana a gente presta conta. Vai lá e ele fala assim, por que esse vendedor aqui não está crescendo? Então é um jogo que é bom pra gente, é bom pro Mercado Livre e é bom para você que está assistindo a gente também. Enfim, vamos chegando ao final aqui. Diogo, muito obrigado pelo bate-papo. Agradeço. Para você que está assistindo e está ouvindo aqui o Expoecon Cast, muito obrigado. Né? Eu sou o Jason, sou da Magazord, nós somos fornecedores de software para e-commerce, plataforma de e-commerce, e sou um dos embaixadores do Expoecon. Muito obrigado.